participating in this class. My name is Luis Maya, and you are here at the Behavioral Economics of Global Affairs. We got some stuff to discuss today, but I would like to start telling you that if you have not watched the video that I suggested for this last Tuesday, oh boy, you should go back and take a look, ok? Se você não assistiu esse último vídeo que eu coloquei lá para vocês assistirem na terça-feira, vai por mim. Vocês vão se arrepender se não procurar, tá? Não é porque vai cair na prova, não é porque aqui a gente nem tem prova, são listas de exercícios e tal. Não é por isso. Mas é que é um assunto fascinante, pessoal. Eu gostaria que antes de ter entrado numa empresa para trabalhar, seja como trainee, depois como funcionário, eu gostaria de saber aquilo que hoje eu sei. And one of the things that I learned after I worked for a company was that we have like such a thing as a strong context, contexto forte. Strong context is when you have like a specific dynamics in the relation of people with each other and with their work, and somehow people feel embarrassed to raise questions. As pessoas ficam envergonhadas de fazer perguntas. As pessoas ficam envergonhadas de fazer críticas. As pessoas têm dúvidas sobre o caminho que está sendo tomado e elas são constrangidas a não falar nada. So, it helps us understanding that many times those scandals that we hear about, like Brumadinho, or when you have Mensalão and Petrolão, or whatever you got from Brasilia, well, you got bad people, right? We know that. Unfortunately, we have unethical individuals. But many times, we also have good people doing bad things. And if you learn about strong context, if you learn about ethical blindness, well, it helps a lot to understand what's going on. Se você aprender sobre cegueira ética, se você aprender sobre contextos fortes, a gente tem uma chance muito maior de entender o que está acontecendo. Por que a gente tem esses escândalos tão grandes e com tanta gente envolvida, muitas vezes. All right, so this was some very interesting things that we can talk a little bit here. The other thing is that we can take a look at the last list of exercises, right? A gente pode dar uma olhadinha na quarta lista de exercícios. And what else we can do? Well, I think this is a good start, right? Let's try and do that. So let me go back to our class notes. I want to show you, if you have watched the video, great. If you haven't, let me just talk a little bit about the scandal with the cars at Ford. Escândalo na indústria automobilística, lá nos anos 70, com uma das maiores empresas do mundo, que é a Ford. All right, so let me go back here and bring up my class notes. Just a second, please. All right, here we are. A história que eu mais gostei foi a do rei. Eu me senti uma tola. Aquela é demais, né? Da roupa do imperador. A roupa nova do imperador. All right, so let me share the screen here with you. Please confirm to me that you can see. It's gonna be up in no time. There we go. Can you guys see that? You have a car exploding in fire, right? On fire. Can you see that?
Yes. Okay, so first thing, well, it's a funny name, right? The name of the car in the United States was Pinto. Pinto in the United States, it's vaguely associated with a small chicken, ok? O nome Pinto no Brasil tem uma outra conotação, acaba que eles não usaram esse nome aqui. No Brasil, uma versão parecida com esse carro aqui ganhou o nome de Corcel. Então, vendia como se fosse a referência de um cavalo. Corcel é um nome que se dá a um cavalo novo, forte e tal. All right, so what happened here was basically this. These guys developed a car in a moment that they were under extreme pressure from competition. Então, eles desenvolveram um carro no momento que estavam sob muita pressão da concorrência. The Japanese cars were getting into the US, into the United States, and they were much cheaper. They were not only cheaper, in many aspects, they were better. So they were smaller, cheaper, and better. So that was a very scary moment for the auto companies in the United States. Então os caras estavam muito assustados e pensando, a gente precisa produzir um carro que fosse competitivo. So basically they did develop many cars, and this car in specific, well, it had a mechanical problem. Not only the way it was designed, but also the fact that the engine was in the back of the car, just near the gas tank. Então, o motor do carro era atrás e era bem próximo do tanque de combustíveis. So, if you had some sorts of collision, the car would explode on fire. Então, o carro, da maneira como ele é desenhado, se você tivesse certos tipos de colisões, o carro explodia em fogo. And this thing started happening. Initially, people didn't pay attention. They said, well, those things happen with other cars too. And they didn't realize that it was much more frequent, much more often with this specific model. Então, as pessoas não se deram conta inicialmente que aquilo era um problema desse modelo específico. And also, we were talking about the 70s, right? Isso era nos anos 70. So, all we know about safety, you know, how we use, for example, the seat belts, or I don't know, sometimes we feel that it is obligatory to have a helmet if you are riding a bike or something. Então, todos esses conceitos de segurança, né, de capacete, de cinto de segurança, eles não eram obrigatórios, não eram consensuais. Ninguém achava que você tinha que usar um cinto de segurança para dirigir um automóvel. As nossas ideias de segurança eram muito incipientes ainda. All right, so there was this guy here, Dennis Goya. He was like one of the most important executives in the company, and people brought the problem to his attention. They said, okay, let's discuss this thing. And they actually discussed like in a cold way, but trying to be as rational as possible. So they said, what's happening? I mean, how can we prevent those things from happening? Então, deixa eu entender o que está acontecendo. A gente pode impedir que aconteça? And they said, yeah, we can, but we have to spend some more money. A gente pode consertar, só que para consertar, a gente vai gastar um bom dinheiro, e com isso o carro vai ficar um pouco mais caro. All right, so at that point they said, well, let's see if that's a good decision. Let's take a look how often those explosions occur. Eles começaram a medir com que frequência que aquelas explosões aconteciam, para saber se realmente era o caso de fazer a mudança. E aí, eles sucumbiram a uma tentação, eles fizeram uma conta errada. Eles fizeram a seguinte conta: quantos acidentes eu tenho por ano
e quanto que os juízes, as cortes, estão dizendo que eu tenho que pagar de indenização. So they actually made this calculation. They said, how much money I have to pay to people who ended up being hurt, or even for families when people die, and how often these things happen. So let me see how much is the cost for the company. They actually couldn't see, if you believe that, they couldn't see that they were being responsible for deaths. Eles não se deram conta de que eles estavam tomando uma decisão que levava as pessoas a morrerem. Eles falaram, pode ser problemas da rodovia, as pessoas estão dirigindo mais rápido do que deveriam, estão desobedecendo leis de trânsito, uma parte da culpa é do próprio motorista. So, and they compared how much money we spend by paying up people and how much it would cost us to make the car safer. So they couldn't raise the price of the car over a certain limit. Então, naquele momento, eles sabiam que eles não podiam elevar o preço do carro acima de um determinado limite. O carro não podia custar mais que $2.000. Se a gente fosse traduzir, era como se um carro hoje que custasse, sei lá, R$50.000. Ele não podia ser mais caro do que R$45.000. E se passasse desse patamar, quem ia vender carros ia ser só japonês. So, even those tests, to check the risks, they were not standard. They were not obligatory by law. As companhias de automóveis não eram obrigadas a fazer teste de colisão, não eram autorizadas a chamar de volta um veículo que tivesse com defeito. So, they ended up being dominated by this us versus them ideology. Então, eles pensaram assim, olha, a gente está lutando aqui pela sobrevivência dos empregos americanos. Nós não podemos perder essa batalha contra os carros japoneses. Nós não podemos, nós vamos continuar, vamos tocar o barco do jeito que está. So, at the end of this story, 500 people died because of that. Not to mention the number of people who just got injured, and we don't even have all the statistics for those, okay? So, later on, much later, when you ask this guy, Dennis Goya, and he would be very frank, very honest about this. And he said, you know what, it's a terrible thing what we did. It was a huge mistake, and it's unbelievable that people did what we did. But you can believe me or not, but we couldn't see how wrong we were. Então ele tentou dizer assim, olha, vocês podem acreditar ou não, todo mundo acha que só existe ganância, ambição do capitalista e tal. Mas ele falava assim, vocês podem acreditar ou não, mas a gente não percebia a questão ética. In our discussions, in our talks, obviously we knew about the risk of deaths, but we thought that this was such a small probability that many times it was not even the company's fault. So we said, well, we have a problem here, but we are not killing people. People are killing themselves. And we could prevent it, but we are not in a very good position to do so. Então o cara tentava se explicar. Ele falava assim, vocês podem acreditar em mim ou não, mas a gente era boa pessoa, a gente não era pessoas gananciosas, cegas pelo lucro e que não pensavam em segurança. A gente também cuidava das nossas famílias, a gente queria uma boa relação com as comunidades e tudo. Mas a gente não enxergava. Alright, so starting from not only this case, but many other cases, people started studying this. And they realized that the way we design the decision in companies, the way we organize sectors of a company
we can make people unaware of the essential results of their work. Se você divide as pessoas em grupos muito separados, o seu trabalho aqui, você não consegue ver qual é o impacto final que ele tem sobre a sociedade. Você é responsável por fazer só um pedacinho aqui, ó. E aí você não vê. You cannot see the big picture. So, I mean, as always, I have to repeat that. We have bad people, right? We have greed. We have all those problems. But here, we are not talking about how bad people act. We are talking about how good people in bad companies end up doing bad things. You see? So this is like, we have to be careful how we design, how we organize people in companies. And that's, I mean, it's a modern discussion. We have all this talk about governance. It's all over the world. But more and more, we can see that in the past, those concerns were not salient enough. They were not clearly visible to everybody. And the concepts involved here, let me go back here and see if I have them. Yes, there we go. So we have three things that I wanted to emphasize here. The first one is ethical blindness. Tradução para isso seria cegueira ética. So, you have a temporary inability to see the ethical aspects of a decision. Então, você tem uma inabilidade, uma incapacidade temporária de perceber aspectos éticos daquela decisão. Você toma a decisão e só depois você vai se dar conta do que você fez. Okay, so this is a possibility. It is not always there, but it does happen sometimes. And I have to emphasize here, when you have ethical blindness, in order to see that it is actually a psychological phenomenon, you have to have three conditions there. Para se caracterizar a cegueira ética, você tem que ter três condições lá, tá? First, people do deviate from their own values. As pessoas agem de maneira contrária àquilo que são seus valores. Então, se você é uma pessoa que respeita seus vizinhos, que se preocupa com a natureza, que ensina bem seus filhos a se comportarem de uma maneira responsável e tal, e entra numa empresa e lá você faz coisas que machucam crianças ou que prejudicam o futuro do planeta e tal, então você está agindo de maneira contrária aos seus próprios valores. All right, so in order to characterize ethical blindness, the first condition is this: people are deviating from their own values. The second condition, those are context bounded. What does that mean? Aquele comportamento é amarrado, é preso, é restrito ali ao contexto. O cara sai da empresa, ou a menina sai da empresa, e ela se comporta como uma pessoa consciente, responsável, tudo. Dentro da empresa, ela não vê o que está acontecendo. Mas quando ela sai dali, ela adota outro comportamento. And the third condition, it is unconscious. Então, cegueira ética é inconsciente. Tá. This is a hard condition, right? Because you can always argue that at least at some level, people could know if they are working for a company which destroys the environment, right? Em alguma medida, qualquer funcionário de uma empresa que destrua o ambiente, alguma medida ela sabe. I mean, if you take Vale, for example, né? Vale do Rio Doce, aquela empresa de mineração, a maior do Brasil, aquela empresa, a maior parte dos seus funcionários se consideram extremamente antenados, ligados no meio ambiente. A empresa faz uma propaganda interna fortíssima de quantas matas que eles preservam,
quantas ações de regeneração de matas ciliares que eles têm. So, people working for Vale, they think that they are the good guys. And all of a sudden you see a disaster like that of Mariana and Brumadinho. So you can see that some people there, they don't realize what's going on. Now, the second point I wanted to emphasize here is strong contexts. Contextos fortes. São contextos em que as pessoas se sentem pressionadas. Então, pode ser uma situação que as pessoas olham para você e te pressionam a agir de uma determinada maneira. Pode ser da própria organização, que só permite você dizer sim ou não permite você dizer talvez, não permite você questionar aquelas duas opções. Pode ser uma coisa cultural, que você já entra e fala assim, ó, aqui você tem que entrar e fazer a mesma coisa que a gente faz, desde os primeiros dias que você está numa empresa. So, all of those will kind of force you to adopt a certain amount of behaviors, and sometimes you're going to do that consciously, sometimes you will not even notice. All right, so this is like the second most important topic here. And the third one is framing. We have discussed framing before, enquadramento. So the way you present an issue will affect how people decide about that issue. Né? A gente já discutiu aqui, a maneira como você apresenta uma questão vai afetar como que as pessoas se posicionam, decidem em relação àquela questão. All right, many of those companies in which you have scandals, in which you have corruption, in which you have fraud, many of those companies, for a long time, people frame the issue in a healthy way. Eles tentam enquadrar o que eles fazem como sendo uma coisa boa. Eles tornam obscuros aspectos éticos, destacam os aspectos positivos do que um determinado comportamento pode gerar. All right, so this is like the tool set that you guys needed to have in order to think in a more mature way what is the ethical and the unethical behavior in an organization, okay? Let me go back here and see if you guys understood what I just said. Então, pessoal, essa história faz sentido para vocês? Good. So, I will have a question now. I will ask you, if you please, what do you think someone can do? Let's suppose that you work for a company, you need the job, you feel that something wrong is going on, and that is like an organizational issue. It's not like just one person, it is like the whole sector, the whole department in our company is understanding what's going on and they want to proceed. Então, eu quero dizer assim para vocês, o que uma pessoa pode fazer? Se ela está num contexto forte, se ela faz parte de uma equipe, ela entende que a equipe está toda seguindo para uma direção que você considera antiética, você tem medo de que você levantar a mão e fazer perguntas críticas, você pode ser rechaçado, pode ser demitido, pode perder sua promoção. My question is, what you do? O que você faz? So, actually, that happens with me once. Mm-hmm. Actually, was not once. But I didn't impose anything. I just accepted the situation. And also, one of these situations, I proposed something that was really worse
than to what they shown to me, you know? I see. But if you ask me now if I would do that again, my answer would be depends. Yes. You know, depends which scenario I am into. You know, for example, if I need that job, actually I need that job, probably I would play the game. Yes. You know, I see. if I don't, probably I would impose myself. Yes. Now, this is first of all, thanks, Thiago, for being so honest and to be so realistic about this. Okay, because unfortunately, our first reaction to this issue is to say, "No, I would never." The first reaction that we have is like to say, "No, not me, I wouldn't." But it's not like this. We are talking about a human condition. It's a human aspect of decision making. Nós não estamos falando aqui de pessoas más, tá, gente? Nós estamos falando de pessoas boas que vão, se deixam levar pela circunstância, pelo contexto, tá? Então, a nossa reação primeiro é de negar, falar, não, eu nunca faria, eu não aceitaria, eu prefiro perder o emprego do que... It's not like this. Sometimes we have mouths to feed, we have daughters, we have sons, and we can't lose the job. And sometimes we just go along because we think it's the best for our careers. Ok? Então, gostei da franqueza do Thiago de falar, olha, já aconteceu comigo e tal, e de alguma forma eu joguei o jogo que estava lá, que eu não tinha, achava que eu não tinha opção. That's a very interesting point, but my question was more specific, Thiago. Think about this. What can we do? What can we do about that? I mean, it looks like we have only two options. Either we go along with that, we agree, or we expose ourselves and take the risks of being fired. Aparentemente, a gente só tem duas opções. Ou a gente cala a boca, fica quietinho e vai junto, ou a gente segue, se expõe e corre o risco de perder. Então, a Karina está falando assim, que esse é um problema muito comum na administração pública. Yes, that's true. That's very true, Karina. Daniela está falando aqui, ó, trazer soluções de empresas que agiram com ética e tiveram um ótimo retorno com isso para provar que ser ético era um bom negócio. Sobre o que a gente pode fazer, né, Daniela? Uma das coisas que a gente pode fazer é buscar bons exemplos, buscar o benchmarking, né, buscar a comparação favorável. Essa é uma boa ideia. Okay, I see Márcia with the hands up. Go ahead, Márcia, please. Professor, mas quando a gente aceita essas situações, a gente não está agindo, não é ruim e tal, mas isso não compromete a qualidade do nosso trabalho ou até a nossa saúde mental dentro da empresa? Of course, yes, that's true. Isso compromete, sim, compromete nossa saúde mental, na saúde no longo prazo, compromete a nossa autoimagem, compromete de várias maneiras, e as pessoas não se dão conta. É uma espécie de uma escolha míope. Fala assim, não, é melhor eu não mexer com isso agora. And then, what really happens, Márcia, is one other problem that's called, it is called slippery slope. Let me write this here in the chat. This expression is very interesting. Slippery slope. Ok. All right. Aqui é como se fosse assim, uma ladeira escorregadia. O que acontece é que quando as pessoas dão o primeiro passo, elas parecem que elas não podem mais voltar mais atrás. O grupo tem aquilo contra ela. Pode virar e falar assim, não, nós fizemos aquilo tudo junto antes, agora você vai pular fora? Agora nós vamos fazer mais.
Agora nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. So it looks like if you take one step towards unethical behavior, many times feel like it is like a cascade, a sequence. Once you made the poor choice and you went along with things that you don't agree, you feel like you are powerless. You can't stop it anymore. So this is very, very actually happening every day, unfortunately. A gente tem isso, gente. Integridade nas organizações é muito difícil de preservar. É muito comum as pessoas seguirem por esse caminho antiético. All right, but I still have to raise the question. So I only heard here one option as a solution. Daniela told us that you could try and bring up facts, information about companies who did differently. É uma das maneiras de você tentar trazer informação de outras empresas que enfrentaram determinadas questões difíceis de forma ética e que conseguiram sobreviver, conseguiram se manter no mercado e tudo mais. All right, Professor, this is one good option, but I have some other. I want to hear some more. Go ahead, Paloma. eu acho que também, acho que é porque numa empresa que eu trabalhei, né, de carros, lá tinha reunião. E na reunião você tinha que expor o que você, assim, concordava, não achava certo. E lá eles falavam mesmo. Ó, eu acho fulano preguiçoso, eu acho que fulano tá fazendo isso. E acabava chateando. Mas isso era assim, eles davam esse espaço para você falar o que estava lhe incomodando. Mas também tinha coisas que eu acho que, assim, faltava respeito, né? Vamos assim dizer. Mas eu acho que uma solução também seria, eu acho que era mais deixar assim, meio que não ter, fazer um formulário simples assim, identificar e a pessoa dizer o que está achando, o que aprendeu. Eu acho que seria uma forma também, sei lá, ter uma avaliação, sabe? Sem precisar dizer quem foi que falou, quem foi que disse aquilo e fazer uma pressão. Porque às vezes o chefe diz, pode falar o que você acha, aí você fala a ele. Mas por que isso? Aí, sabe, gera aquele transtorno. É verdade, mas que legal que você teve pelo menos uma experiência em que as pessoas se dispunham a discutir abertamente, né? Isso pesa a favor de uma empresa, porque ela tem algum grau de transparência nas suas decisões. All right, guys, let me tell you a few things that good companies do. First, they encourage leaders to take a step further. Eles encorajam os líderes a falarem mais, a dar um passo adiante. All right, so there is this famous meeting once in a very important company, and I'm going to tell you a story, okay? Imagine one of those large companies, corporations with factories and operations all over the world, okay? One of these huge companies. And imagine like the president of this company. So this guy was just about to decide about a new project. And then he asked the board of directors to analyze the project. Então o cara tinha um presidente de uma grande companhia internacional diante da decisão para tocar ou não um projeto novo, e ele queria discutir sobre aquele projeto. Ele tinha uma visão favorável sobre o projeto, mas ele queria ouvir todos os membros do seu conselho de diretores. All right, so when he got to the meeting, people started talking, and all of a sudden he realized that every one of the members in the board, every one of the members were in favor of the project. Ele reparou que todos os membros da diretoria estavam a favor do projeto. And then he said, okay, this meeting is over. I don't pay you to come here and agree with me. You're going to go back to your office. You're going to think harder. And you're going to come back here next time. And you're going to tell me in which points I can be wrong.
If you don't do that, you are not a member of this team. Então, olha só, isso ficou famoso. Esse cara, o nome dele é Alfred P. Sloan, one of those most famous executives of all time. This is a true fact. Ele chamou as pessoas e falou assim, se vocês voltarem aqui na próxima reunião e todo mundo concordar comigo, eu vou demitir vocês, porque eu não pago vocês para isso. Eu pago vocês para descobrir onde que o meu pensamento pode estar errado. So this was not only a smart guy, but he knew that in order to make smart decisions, you have to have critical thinking, right? If you don't check your own opinions, you can make mistakes very easily. So the one thing that companies do is to teach and encourage the leaders, the directors, the coordinators, the supervisors to talk to their team members and to say, I want to hear your opinion. Okay, this is the first thing. The second thing that a company can do is to protect the whistleblower. Let me write down this second expression here. Whistleblower. Has anyone heard about this expression before? Can you see there in the chat? Whistleblower? I did. Yes, I did. Whistleblower é o soprador do apito. É o denunciante. O cagueta. O X9. How do you protect the whistleblower? Como é que você protege o denunciante? Well, the first thing is like you have to create channels in which people can say things anonymously. Você tem que criar os canais em que as pessoas podem escrever as coisas de forma anônima. So, imagine that, Paloma, you have a friend in the company and your friend is not working. He's lazy. And you say, it's not fair. We are doing much more work because this guy is not working. But you don't want to get in a fight. So imagine that you have a piece of paper, you write it down, you put it in a box, and then once a month, the director will open this thing up and read it. Então imagine que tivesse lá uma caixinha em que você pode escrever isso de forma anônima, dizer o que está acontecendo e colocar lá. So, olha que eu faria isso, viu? Yeah, you know, good companies, they have those channels. They have channels like this. In some companies, the leaders, they cannot close the door. Their offices must be with the door open all the time. Em algumas empresas, os gestores são proibidos de fechar a porta. Não tem nada que ele fale dentro do ambiente de trabalho que não é permitido que qualquer funcionário saiba. You see, so this kind of transparency, this kind of healthy measures to protect ethical behavior, they don't come up naturally. You have to impose them. Então, uma empresa que tem um comportamento ético, não acontece isso do coração das pessoas. Ah, nós somos todos bonzinhos, tivemos sorte, nós só contratamos gente boazinha, então aqui todo mundo é ético. No, that's not what happened. What happens is like you design your protocols, you create the channels on which people will have the chance to blow the whistle. Onde as pessoas vão ter a oportunidade de soprar o apito, de avisar, de dar o grito, de denunciar antes que a coisa fique mais grave. So, I think the answer to my original question is this. Se eu tivesse nessa situação, o que eu faria? E eu nunca estive, tá, gente? Honestamente falando, eu nunca estive. Eu já estive em situação que se propôs fazer alguma coisa errada, e eu falei, me inclua fora dessa.
honestamente, eu nunca estive numa situação em que eu precisei denunciar. But if I had to, what I would do is this. I would search for an anonymous way to make the information get to the top of the company. Fala assim, isso pode até acontecer na empresa, mas eu vou dar um jeito de fazer essa informação chegar, sem que me identifiquem, vou fazer essa informação chegar ao chefe maior, ao presidente, ao diretor dessa empresa. It is hard, it is dangerous, but that's what I would do. In my career, the worst thing that I had to do was just to say, no, guys, wait, we have to stop here. This is not right. Let's discuss it through, okay? Let's go back and talk again. We don't agree. Isso eu já tive que fazer em empresas que eu trabalhei, de parar e falar, volta, não, vocês não estão vendo, vamos aqui, eu não acho que está todo mundo no mesmo barco, isso não está certo, nós precisamos fazer diferente e tal. Mas eu nunca precisei fazer denúncia, a não ser essas denúncias que a gente faz. Na escola eu fazia direto, professor. O encontro não sou não, isso. Aí me chamavam de X9. Mas é porque eu não gostava de mentir, estar no meio. Aí ia sobrar para todo mundo. Aí dizia, olha, a menina tá ali, ó, falando não sei o que. Eu não. Eu era representante. Não, eu contava tudo. A pior representante. No, it's okay. But you just have to protect yourself. You have to try and do that anonymously. Tentar fazer isso de forma anônima, para tentarem não te perseguir, né? Go ahead, Márcia. Professor, mas aí tem uma liderança que tem que estar disposta a ouvir, né, também. Claro. Porque é uma das questões que você fala na gravação, né, da aula anterior, sobre o ouvir. E que aí a gente acaba falando que deveria ser feito dessa forma, mas ninguém ouve, então a gente acaba deixando rolar mesmo, do jeito que tá. Então tem essa situação também. É verdade. All right. É como fazer uma pesquisa com os funcionários para saber o que poderia melhorar, mas a liderança não está disposta a melhorar nada. Então, é uma perda de tempo e de recurso, né? Pior, aí algumas vezes é uma ilusão. É você manter as pessoas numa ilusão. Né? Se você tem lá uma caixinha de sugestões, um monte de gente coloca sugestões, ninguém nunca lê aquilo ali, você vai entender que aquilo é um engodo, aquilo é uma enganação. Né? Ou lê, mas não está disposto a praticar, né? Pois é. All right, very good. Any more comments or questions about these things? All right, guys, let me just emphasize what we are doing here. We are talking about ethics. And we have to talk about ethics, okay? In a country like Brazil, we have to talk more about ethics. And at some point, people will ask you later in your career, people will ask you, did you discuss ethical behavior in the university? And you have to say, yes, we did. We talked about ethical blindness, we talked about strong contexts, and we talked about narrow framing, enquadramento estreito. É importante que a gente tenha esse tipo de discussão na universidade, tá? Muita gente boa chega lá na frente, comete erros e fala assim, não, eu nunca aprendi sobre isso. Eu estou fazendo agora um curso sobre integridade, mas eu não aprendi sobre isso na faculdade. Na minha empresa ninguém discutia essas coisas. So, we are trying to fix this. Now, we discuss ethics in college. Okay? All right. So we have like 20 minutes to go. I wanted to see if you guys want to ask any questions about the last list of exercises, the fourth list of exercises. Vocês gostariam, pessoal, que eu abrisse aqui a quarta lista de exercícios para dar uma olhadinha, tirar alguma dúvida?
Eu acabei de disparar aí, ó. No início da noite eu disparei as respostas para vocês por e-mail. Se vocês não receberem, precisam me dizer, tá? Professor, Uhum. você poderia comentar a questão 3 e a questão 8? Acho que ele caiu. É isso que eu ia dizer, eu achei que era minha internet. Ei, voltei, desculpe, pessoal. Can you hear me? Yeah. All right. Okay. Breno. Hi, sir. All right, let's try again. I'm going to share here. Luis, I want to know about the first question. I got it Okay. wrong. Okay, let's have a look. All right, so here we go. Let's take a look at the first one. Each of the following statement constitutes a reason to believe that sustainable business model is a better business model, except... Então, cada uma das afirmativas constitui uma razão para se acreditar que um modelo de negócio sustentável é um modelo de negócios melhor. Então, qual que é falsa, tá? The first one. The search for lower cost is compatible with lower environmental impacts. A busca por menores custos é compatível com menores impactos ambientais. This is No. true. This is okay. This is true. The second one. Sustainable goods and services differentiate themselves from regular ones, and consumers respond to that. Os bens e serviços sustentáveis se diferenciam dos regulares e os consumidores respondem a isso. Yeah, this is also a true statement. Yes, it happens. Otherwise, you wouldn't see like the stamps saying empresa amiga da criança, empresa protetora da Mata Atlântica. You know, they put those stamps there because they know consumers will respond to them. Now, here comes the third one. Sustainable business are less risky and therefore access capital with lower interest rates. Empresas sustentáveis são menos arriscadas e, portanto, acessam capital com taxas de juros mais baixas. All right, guys, this is true. This is not the wrong statement. É verdade que as empresas sustentáveis conseguem empréstimo mais barato que outras, conseguem atrair dinheiro de sócio mais fácil que outras. Isso é uma verdade global hoje. Acontece no Banco do Nordeste, acontece no Banco Itaú, acontece no Banco Santander, acontece no HSBC em Londres. So, businessmen, finance institution and banks in general, they know we have regulatory changes all the time. Então, esses caras sabem que se financiar um negócio insustentável, basta mudar uma regrinha lá na legislação e aquela empresa desaparece. Então, isso é um risco. Daí, se eu tiver que emprestar dinheiro, eu prefiro emprestar dinheiro para alguém que seja sustentável. So, and the last one say, well, sustainable businesses make efforts to touch people's heart, leaving aside the search for profit. Empresas sustentáveis se empenham em tocar o coração das pessoas, deixando de lado a busca pelo lucro. Não é verdade isso. Não é isso que constitui um bom modelo de negócio. Não é porque você é bonzinho e que você quer tocar o coração das pessoas. Essa é uma afirmativa falsa.
As empresas sustentáveis também querem ter lucro, só que elas querem ter lucro de uma forma ética e querem ter lucro para sempre, não querem ter lucro hoje e acabarem amanhã. All right, so let's see questions. I see someone with the hands up there. Go ahead, Daniela, please. Professor, me ouvindo bem? Estou te ouvindo. A questão anterior que você disse que ela é errada, porque de fato tem esse incentivo, né? Mas quando a questão começa dizendo que são menos arriscados, isso é correto, professor? É. Porque existe essa parte de risco chamado riscos regulatórios. Uma empresa que hoje polui e joga uma fábrica de jeans, daquelas que lavam as peças e jogam aquele caldo azul no Capibaribe, lá em Santa Cruz, essa empresa ela pode parar de existir amanhã. Você não sabe se ela vai estar operando daqui a 15 dias. É só uma questão de você mudar uma legislação, criar uma nova forma de fiscalização, e aquele negócio está completamente fora do jogo. Então, o fato de você estar sujeito a riscos regulatórios cada vez maiores faz com que os negócios sustentáveis tenham menos risco. But let me just tell you something about this. Sometimes risky business, they have higher returns. As pessoas topam investir em empresas arriscadas porque o lucro é maior. Então, numa empresa sustentável, o lucro pode ser menor. Porque você fala assim, não, tudo bem, eu quero o meu dinheiro garantido. Ah, tudo bem, garantido tem que ser sustentável. Ah, mas para ser sustentável tem alguns custos a mais. Então, o retorno vai ser um pouquinho menor. So, yeah, this is what we're talking about. More risk, higher returns. Lower risk, then you have many times lower returns, ok? É uma escolha difícil, mas vai depender da disposição de cada um a correr risco. Go ahead, Thiago. I see your hand there. Sorry, about this question, I have marked the letter C, right? But I changed after read sometimes, and I was like, would be really nice if the third one was true. That was my thought. I know that's true, but and then I changed for the last one. So because of that, because like people don't let like any company still looking to the profit, right? And the profit makes that sustainable. Yes. So the third one doesn't make sense, like because if you don't have actually profit or intention to have profit, you want to be a company at all. Yes, right, perfect. I mean, there's no way you're going to just forget about profits. No way. Even sustainable business, well, they have to search for profits too. Yeah, good point. All right. Let's go to question 3, right? The one that you guys asked. All right, so let's have a look at this. Loss aversion can explain both why some people are eager to prevent global warming and also why some other people tend to deny its existence. A aversão à perda permite nos explicar tanto porque algumas pessoas estão ansiosas por impedir o aquecimento global, como também porque outras pessoas tendem a negar a sua existência. Okay, this is a true statement, guys, and let me explain to you why, okay? First of all, some people who defend the earth and they are mobilized to prevent global warming, they understand that if we don't do what we have to do,
things are going to get really ugly, not only for our children, but even for us. We are like 30 or 40 years away of very, very big disasters. A gente está há 30, 40 anos de desastres muito grandes. Então, mesmo nós vamos viver esses desastres. Se você tem medo de perder sua casa numa enchente, se você tem medo de perder seu carro numa enchente, se você tem medo de perder sua vida, ou a vida de alguém que você ama numa enchente, então você defende que se faça alguma coisa contra o aquecimento global. Alright, so this is loss aversion. É a aversão à perda. Now, let's look at the other side. Se você tem um negócio poluente, e você tem medo de perder o seu business, perder o seu negócio, perder o seu ganha-pão. Você trabalhou 30 anos para construir essa fábrica de jeans. Você lava o jeans e joga o resíduo no Capibaribe. Se alguém vem falar para você de legislação ambiental, essa pessoa ameaça o projeto da sua vida. Você não quer perder. Você não quer perder a empresa para a qual você trabalhou a sua vida inteira. So, yes, it is also loss aversion. Some people are just too deep into unsustainable businesses and an unsustainable way of living, and they don't want to lose. They don't want to stop using plastic, which is so, convenient. People like, the plastic bags. Many people support them. Aquelas sacolinhas plásticas, o Brasil até hoje não baniu sacolinhas plásticas porque tem muita gente que defende. Fala assim, não, a sacolinha plástica é ótima. Eu uso no banheiro, para depois eu uso de lixinho na minha casa. É ótima a sacolinha plástica, não pode acabar com a sacolinha plástica. They feel that if we try to prevent global warming, they are going to lose many, many, many conveniences in their lives. You see? Acho que tem alguém com a mãozinha levantada aí. Go ahead, please. Professor, em alguma aula você fez um comentário de que o viés da confirmação e do tempo presente e a aversão à perda, eles são contrários à sustentabilidade. Uhum. Esse comentário me fez marcar a questão falsa. Uhum. Tem alguma relação aí que... Eu fiz esse raciocínio de que se a aversão à perda é contrária à sustentabilidade, então não existem pessoas que estão ansiosas por impedir o aquecimento global. Pois é. Eu entendi o que te jogou para fora, mas infelizmente as coisas são assim. Márcia, olha só. Esse fator, ele é um dos fatores que dificultam a nossa missão de interromper ou de, pelo menos, retardar o aquecimento global. De fato, ele tem esse papel. E, inclusive, a questão fala isso. Mas é que a gente não se dá conta que ele também explica porque outras pessoas estão dispostas a agir. Quem está agindo para interromper esse processo também está com medo de perder, também está sentindo que está na iminência de perder algo muito querido, muito, muito valoroso. Então, são dois lados, cada um preocupado com perdas distintas, mas os dois estão preocupados com perdas. Um está preocupado com as perdas pessoais, profissionais, o outro está preocupado com as perdas sociais, ambientais, geracionais. Né? Imagina, a minha neta pode nascer num planeta em que o número de pássaros seja infinitamente menor. A minha neta pode nascer num planeta em que a gente tenha pandemias novas a cada 2, 3 anos. Então, eu quero proteger a minha neta. Então,
aversão à perda, mas por motivos distintos, para perdas diferentes. You see? Entendi. But it's a very good point. I'm sorry you made the mistake, but don't worry about that, because good mistakes are just like this. This is a very important mistake. Esse é o tipo de erro que a gente deveria ficar feliz e não triste, porque a gente aprende com ele. Alright? Não estou triste não, professor. Só quero esclarecer, porque uma interrogação me tira o sono. Sure. Thanks, Márcia. Okay, guys, any other question you want me to go over? Or we are done for the night? Não, professor, eu tô de boa. Eu só não recebi a resposta. E aqui também tá aparecendo até que eu não submeti. Mas eu fiz esse negócio ontem. Okay, let me just check here. Só dá uma olhada. I can check right now if your name is in the list. Okay? Eu pedi a questão 8, não sei se vai dar tempo. TM Cardoso 1308? É. Okay, you got it. It's here. And I'm gonna resubmit for you. Just a second. Let me see if I can do that. I will try and do that later. Sorry, Thiago. Okay. Let me just have a look at this question number 8. Okay. And if I forget, please remind me. I will send you your performance check. Okay, all good. All right. So let me just share again here. We still have some minutes. Alrighty. Question 8. There we go. True or false? In his TED Talk, The Business Logic of Sustainability, Ray Anderson argues that business are the only organizations powerful and pervasive enough to lead mankind out of complex issues like the global decline of the biosphere. Na sua palestra, o Ray Anderson argumentou que as empresas são as únicas organizações poderosas e difundidas o suficiente para livrar a humanidade de problemas complexos como o declínio global da biosfera. Esse as única foi o que me matou. Porque, poxa, só elas? Eu não lembro dele falando isso, e meio que isso me pegou. Eu marquei também a verdade. Pior que aí. a gente pode até discutir se ele está certo ou não, mas ele falou isso. Ele falou assim: business are the only organizations that are strong enough and pervasive enough to lead mankind out of this mess. Ele falou literalmente essas palavras. São afirmativas muito fortes, né? Surpreendentemente fortes. Mas ele, de fato, falou isso mesmo. Eu não concordo inteiramente com a frase dele, apesar dele ter falado. Eu acho que o que ele deveria ter dito era assim: sem a participação das empresas, a coisa não vai. Mas não quer dizer que só as empresas podem mudar, não. Eu achei que aí ele forçou um pouco a barra. Então, eu faço o quê, professor? Considere a sua, entendeu? Aí o seu dá mais um ponto. Ô, professor, Não, tipo... wait. Peraí, só um pouquinho, Thiago. Não. Aqui a pergunta é se ele disse ou não. E ele disse. Então, sinto muito. Mas a gente não tem estresse, não. A gente tá brincando, senhor. Ô, professor, nessa daí, eu confesso uma parada. Uhum. Eu vi o negócio, eu reli, aí eu falei, cara, o pior que ele diz é exatamente isso. Só que na frase depois, ele fala, mas eu resolvi desafiar ele, entendeu? Uhum. Aí eu me guiei pelo depois, entendeu? Eu falei, não é possível. Mas tudo bem. Mas foi exatamente o que ele falou mesmo. Pois é. E eu tô vendo que muita gente marcou que era falso aqui, né? 72% das pessoas acabaram derrapando nessa. Uma pena. Well, that's it. All right, guys. Well, I'm going to stop here our recording, and I will thank you one more time for participating. Enjoy your evening,
Thank you so much, Bye-bye. everybody. Thanks.